Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Sacramento da Ordem, vamos dar mais um passo no nosso itinerário formativo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Pois bem, vamos abordar agora este capítulo, o número 7, que tem como título o Sacramento da Ordem. Ao longo do capítulo nós vamos aprofundar um pouco a história da celebração do rito que confere o Sacramento da Ordem. Vamos percorrer um itinerário que nos leva sempre das Sagradas Escrituras até as disposições atuais da Igreja a respeito, da celebração do Sacramento da Ordem. Estamos, para quem nos acompanha pelo nosso manual, na página 147. O manual que tem como título Consagrados para a Missão, Teologia do Sacramento da Ordem, de nossa autoria, da editora Eclésia. Devemos nos recordar que a perspectiva sacramental da celebração do Sacramento da Ordem considera o ministro como parte integrante do sinal sacramental. Por isso, convém tratar do ministro no âmbito deste capítulo. Teoricamente, deveríamos tratar também do sujeito do Sacramento da Ordem. Mas, tendo em vista que este tema precisa ser apresentado de modo mais detalhado, porque paira no ar a ideia de que se possa ordenar mulheres, a gente precisa entrar na ideia do sujeito do Sacramento da Ordem, Então, é um tema delicado, importante, que a gente vai deixar para tratar num outro capítulo, no caso, no capítulo 9 do nosso curso. Então, nós preferimos fazer essa distinção. Aqui nós vamos tratar um pouquinho desse itinerário histórico, do rito de ordenação, da matéria, da forma, e também vamos tratar do ministro do Sacramento da Ordem. O sujeito vai ser tratado no capítulo 9. No capítulo 8 nós vamos tratar dos efeitos do sacramento. Ok, então prossigamos. Primeiro ponto do nosso capítulo, Bíblia e tradição. Jesus Cristo confiou aos apóstolos, como nós já vimos, a consagração e a missão, por meio da eficácia da sua vontade e da sua palavra. Jesus Cristo confiou aos apóstolos uma missão, para isso os consagrou, e ele o fez por meio da eficácia da sua palavra teândrica, divina, humana. E porque divina, essa palavra ela pode realizar o que ela diz. Assim como Deus criou todas as coisas através da sua palavra, assim como Jesus Cristo curou, parou o mar, parou os ventos, fez com que doentes, paralíticos, cegos ficassem curados pela força da sua palavra, da sua autoridade. Assim também Jesus Cristo, na última ceia, quando, pela força da sua palavra, pela força do gesto de tipo sacramental que ele está realizando,
diz: fazei isto em memória de mim, invoca a noção de anamnese ou de zikaron, que é o termo hebraico, memorial, Jesus Cristo está instituindo o sacramento da ordem, consagrando e comunicando aos seus apóstolos o poder necessário para celebrar a Eucaristia, o poder necessário para cumprir o mandamento de fazer memória do Cristo pela celebração eucarística. Da mesma forma, em Mateus 28, no finalzinho do Evangelho, é o ressuscitado com toda a autoridade que lhe foi dada, que ordena os apóstolos a viverem a missão que, no fundo, prolonga a sua. Né? Ou seja, assim como no Evangelho de São João, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, de um modo análogo, e Jesus sopra o Espírito Santo, dá a eles o poder para que eles possam viver a sua missão. Então Jesus Cristo ele confere aos apóstolos a consagração e a missão por meio da eficácia da sua vontade e da sua palavra. Ele quis e disse e proclamou. A sua vontade deliberou e ele proclamou o seu querer. E essa palavra que expressa a vontade do Cristo, ela pode realizar o que Cristo deseja. Então ela consagra na verdade e capacita os apóstolos a viverem a sua missão. Jesus Cristo não precisava colocar uma mitra ou paramentos neogóticos. Jesus Cristo não precisava ler orações consecratórias contidas em sacramentais ou em missais. Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus que se fez homem. E Ele, querendo e dizendo, pela sua vontade, pela sua palavra, Ele realiza o que Ele deseja. Imediatamente. Imediatamente. Nós, homens, é que estamos na economia sacramental. Especialmente os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, e os seus sucessores, é que estão na economia sacramental, uma presença sacramental de Cristo por meio do seu Espírito, por meio da liturgia. A igreja é que vai, como mãe, inspirada pelo Espírito, em fidelidade a tudo que Cristo disse, tudo que Cristo ensinou, ao mandamento, né, missionário de Cristo para a igreja, ao mandato missionário que recebeu de Cristo para a igreja, a igreja vai conduzindo a vida litúrgica dos seus fiéis, dos seus ministros, estabelecendo com critérios claros como se deve celebrar os sacramentos, para que haja unidade, para que haja respeito à essência, para que haja para que tudo o que é necessário esteja presente para que se realizem os sacramentos, eles sejam eficazes. Ele não tinha necessidade de usar, Jesus Cristo não tinha necessidade de usar um rito específico, porque ele é o fundador da igreja. Ele é a rocha sobre a qual tudo se edifica. Ele é o Salvador. Ele é o ressuscitado que passou pela cruz. Então ele é a fonte de tudo. Ele não precisa de mediações.
para instituir o que ele deseja, para instituir o sacramento da ordem, para conferir aos apóstolos uma participação na sua própria consagração e uma missão que prolonga a sua missão. Mas aí vamos falar agora da igreja. Segundo a Sagrada Tradição, o sinal sacramental da ordem se encontra na impositio manum, em grego keirotonia. Impositio manum é a imposição das mãos. É o que justamente esse termo keirotonia significa em grego, que provém lá do verbo keirotoneu, impor as mãos. Este gesto, porém, ele não é uma novidade eclesial. Ele já existia no mundo hebraico, no mundo veterotestamentário. Ele servia, por exemplo, para conferir uma missão especial de caráter religioso, de culto, de governo religioso. Em Números 8, 10, a imposição das mãos serve para capacitar os levitas para o serviço cultual. Moisés transmite também a Josué o ofício de condução do povo de Deus através da imposição das mãos. Números 27, 18, 20. Pode-se ler também o versículo 23. E ainda se pode ler ainda Deuteronômio 34, 9. Ou seja, nós temos em Números 8, 10 a imposição de mãos ou das mãos como o modo de transmitir um poder que torna os levitas capazes de prestar um serviço de tipo cultual a Deus. E em Números 27, 18, 20, 23, nós temos Moisés que transmite, com a imposição das mãos, o poder de, vamos dizer, de chefia do povo de Deus, o ofício de condução do povo de Deus para Josué. No judaísmo rabínico do final do primeiro século, e aí a gente se estende até o terceiro século, a imposição das mãos era o gesto utilizado para indicar a instituição de um novo rabino. Então, o novo rabino, no final da sua formação, ele era publicamente ordenado, entre aspas. Ele recebia a imposição das mãos dos outros rabinos para que ele pudesse exercer a sua missão. Neste caso, a imposição das mãos simboliza a continuidade da corrente da tradição. Cada rabino, ao impor as mãos, transmite para o novo rabino aquilo que recebeu, de modo que se possa transmitir, repassar o que se recebeu. Essa ideia já aparece lá em São Paulo, né? Parádosis. São Paulo, ele transmite o que ele recebeu. Ele repassa aquilo que lhe foi passado. O Novo Testamento atesta que Jesus tinha o costume também de impor as mãos. Em Marcos 10, 16, Jesus impõe as mãos sobre um grupo de crianças para abençoá-las. Então ele impõe as mãos sobre as crianças para abençoá-las. Em Mateus 8,3, Jesus impõe as mãos sobre leprosos para curá-los. Então veja que pela mão, Jesus manifesta o seu poder. Poder que abençoa, poder que cura. A imposição de mãos também aparece como um sinal de bênção e de cura em outros
textos dos evangelhos, como Mateus 9:18, Marcos 6:5 e Lucas 4:40. A imposição das mãos aparece também nos Atos dos Apóstolos, como um sinal sacramental do crisma, do sacramento da confirmação. Nós podemos ler isso em Atos 8, 17 e 19 e Atos 19, de 1 a 6. Lá em Atos 8, do versículo 17 a 19, nós temos um trecho muito interessante que fala que Filipe, o diácono Filipe, estava na Samaria evangelizando. E muitos aceitaram o evangelho e ele batizou um bom grupo de pessoas. Por isso, Pedro e João foram, vamos dizer assim, receberam a missão de ir até a Samaria para confirmar esses neocristãos. E aí Pedro e João, versículo 17, diz que eles impõem as mãos para que eles possam receber o Espírito Santo. Então, eles já eram batizados, mas eles impõem as mãos para confirmar, rezando para que eles recebam o Espírito Santo, é o sacramento da confirmação. Apóstolos. Diácono não pode fazer isso. E lá em Atos 19, de 1 a 6, já que se fala de Pedro no primeiro texto, agora se fala de Paulo. Paulo atravessa o Planalto, chega a Éfeso, e aí encontra em Éfeso um grupo de discípulos de João Batista. Eles nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. E aí eles dizem ter recebido o batismo de João. Ele explica o significado do batismo de João. E eles então decidem se deixar batizar. Recebem o batismo cristão. E aí depois se diz que Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então esse é o segundo texto que confirma que enquanto os colaboradores de Paulo podiam batizar, e Paulo diz em outros textos que ele batizava poucas pessoas, ou seja, os seus colaboradores é que cuidavam mais desse ministério de batizar os demais, os novos cristãos, ele cabe a ele impor as mãos para que o Espírito Santo desça, ou seja, o sacramento da confirmação. Então aqui a gente tem justamente os dois textos que são a base bíblica do sacramento da confirmação. E nos dois textos, os apóstolos é quem confirmam. Ou seja, a ideia de que depois serão os sucessores dos apóstolos. Os bispos é que são os ministros originários da confirmação. Em Atos 13:3, nós encontramos o início da primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. Se fala que estavam reunidos na igreja em Antioquia profetas e mestres. Se dá o nome de alguns deles: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, Saulo. E que depois de terem celebrado a liturgia em honra do Senhor e terem jejuado, o Espírito Santo diz: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Então vejam, nós temos aqui a imposição das mãos, porém o contexto não é o de uma ordenação, o contexto é de uma espécie de bênção com o escopo de fortificar Saulo e Barnabé
com a graça que eles necessitam para o cumprimento de uma missão apostólica, de uma viagem missionária de grande importância. Outros sacramentos também herdaram a matéria sacramental de ritos pré-existentes. Assim como o sacramento da ordem, ele colhe e se estrutura em torno da imposição das mãos, e a imposição das mãos já existia no Antigo Testamento, nós temos outros sacramentos que vão usar elementos fundamentais do Antigo, que já estão presentes na vida no Antigo Testamento, na vida do povo de Deus do Antigo Testamento. Por exemplo, o batismo. O batismo usa água, existe a ideia do banho, e a gente sabe que no mundo judaico existia uma série de banhos rituais, né? Feitos em piscinas rituais. E esses banhos rituais, eles tinham um efeito, uma ideia de... eles concediam aos fiéis uma espécie de purificação ritual. Então havia também um tipo de batismo não sacramental, que é aquele batismo de São João Batista, o da conversão. Então essa ideia de que o fiel deve tomar banho num espírito de oração para ser purificado, isso tudo já existia no Antigo Testamento, nos anos que precedem a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o matrimônio cristão, o sacramento do matrimônio, o elemento fundamental é a troca do consenso entre os dois ministros, o noivo e a noiva. E essa ideia de uma celebração em que o noivo e a noiva trocam explicitamente ou implicitamente o consenso era algo já existente antes do sacramento do matrimônio, por assim dizer. Mesmo se nós pensarmos nos óleos, né, a unção com óleo da oliveira, que vai ser usado por nós, por exemplo, no sacramento da confirmação, essa unção já existia no Antigo Testamento, gestos de unção com o óleo da oliveira, e que isso vai ser incorporado na estrutura sacramental do sacramento da confirmação. É muito importante que se entenda que a sacra potestas, poder sagrado, é conferido aos ministros ordenados através da imposição das mãos e da oração que hoje a gente chama tecnicamente oração consecratória. Então a imposição das mãos e a oração consecratória, em obediência, né, nessa sintonia com a vontade do Cristo, com a palavra do Cristo, transmitem ao ordenando ao candidato os efeitos do sacramento, o caráter indelével no grau do sacramento que ele está recebendo, e a graça sacramental também na proporção do grau que ele está recebendo. E também na proporção, claro, da sua abertura também, de coração. Então, só deste modo, pela imposição das mãos e pela oração consecratória, alguém recebe o sacramento da ordem. Alguém é marcado para sempre com o selo indelével que configura o homem ao Cristo, o sacerdote, cabeça da igreja. Alguém recebe a graça capital para um serviço de representação sacramental de Cristo, cabeça da igreja, na igreja, para a igreja. Podemos ler juntos alguns textos neotestamentários que apresentam a imposição das mãos em conexão
com a instituição de um ministério que colabora com o ministério apostólico. Então, ainda no Novo Testamento, a gente encontra textos que falam de que existe um ministério que colabora com o ministério apostólico e que esse ministério de colaboração, de colaborador dos apóstolos, é instituído, é conferido pela imposição das mãos. Então vamos pegar aqui na página 149 do nosso manual, 4 citações. A primeira é Atos 6:5. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui estão os 7 primeiros varões diáconos. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Orando, impuseram as mãos. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, os presbíteros, a liderança daquela comunidade, impôs as mãos e profetizou e disse palavras em nome de Deus. Oração e imposição das mãos. 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Antes de impor as mãos e rezar, cuidado, devagar, faça um bom discernimento. Nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Cuidado, atenção. Não se manche ordenando alguém que não está apto, que é indigno do ministério. Vejam a responsabilidade dos bispos, porque nós temos que rezar sempre. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Ou seja, você recebeu a imposição das mãos e com ela um dom de Deus na tua vida. Uma graça de Deus na tua vida. Bom, o segundo e o quarto textos, ou seja, 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6, falam de um efeito sobrenatural, interior, que é concedido pela imposição das mãos, capacitando o ministro para a missão. Lá em 1 Timóteo 4,14 se fala: não desprezes o dom que há em ti. Em 2 Timóteo 1,6 se fala o dom de Deus que existe em ti. E ambos os textos têm a ideia de imposição das mãos. Então, a imposição de mãos transmite um dom de Deus. E aí, bom, podemos começar a entrar na tradição. Estamos lendo até agora a Sagrada Escritura, com muito gosto. Podemos citar, por exemplo, a tradição apostólica, a Traditio Apostólica, essa obra de Hipólito, mais ou menos do ano 215, mas que nos apresenta uma tradição mais antiga, uma tradição que é a tradição litúrgica de Roma, da segunda metade do século II. A tradição apostólica recorda que a ordenação se realizava através da imposição das mãos também, junto com uma recitação de uma oração. Oração, imposição das mãos. Uma oração consecratória, uma oração que consagra,
que separa, que unge para uma missão nova, consagra para a missão. Uma mudança de vida para que se possa realizar coisas novas, realizar coisas que só em Cristo podemos fazer. Mas em primeiro lugar está o ser, depois o fazer. Este escrito faz uma clara distinção entre a ordenação de bispos, padres, sacerdotes e diáconos, de um lado, e a instituição de viúvas, de leitores, de confessores, de outro lado. Então o termo técnico, né? Imposição das mãos, queirotonia, não aparece nessa instituição de outros ministérios. Ele é exclusividade dos 3 graus da ordem. Nos escritos anteriores encontramos referências à transmissão da ordem, porém não se cita o rito da imposição das mãos. Alguns estudiosos afirmam que é porque esse rito era muito conhecido, muito claro, muito usado, todo mundo sabia como era, não precisava explicar. Certo? Não precisava indicar como acontecia a transmissão da ordem. Isso vai se tornar um costume indicar os detalhes a partir do início do século III, principalmente no século IV, com a religião podendo exercitar a sua função, as suas funções, o seu culto publicamente. Se multiplicam os lugares de cultos, é preciso então estabelecer livros que guiem o culto para que haja uma harmonia, uma unidade ritual, cultual. Ao menos em cada diocese, em cada região e assim por diante. Mas aí, voltando ao século III, depois da tradição apostólica, a gente tem outros testemunhos que falam da imposição das mãos nos ritos de ordenação. A gente pode citar constituições apostólicas e também os Statuta Ecclesiae Antiqua. São obras ali que estão entre o final do século III e o século IV. Ainda na segunda metade do século III, nós temos um testemunho luminoso do Papa Cornélio. Ele informa ao bispo de Antioquia, Fábio, sobre a ordenação episcopal de Novaciano, dizendo que este havia formado alguns bispos pouco instruídos que lhe comunicaram o episcopado pela imposição das mãos. Então Novaciano foi mestre de alguns bispos que eram pouco instruídos e que acabaram depois ordenando-o, consagrando-o bispo também. E o fizeram pela imposição das mãos. Esse é um relato que nos chega por meio de Eusébio na história eclesiástica. O mesmo Papa afirma que Novaciano havia recebido o grau de presbítero pela graça do bispo que lhe impôs as mãos para a ordem do presbiterato. Ele já era presbítero pela imposição das mãos de um digníssimo bispo. Cipriano atesta a ordenação através da imposição das mãos do seu colega Sabino. Isso a gente encontra na Epístola 67. Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, fala da ordenação de Orígenes, que deu depois margem a tantas incompreensões por parte do bispo de Alexandria. E ele recebeu a imposição das mãos para ser ordenado. No século IV, São Basílio Magno fala de ministros que haviam se afastado da igreja, mas que tinham recebido a ordenação e o poder espiritual,
que esta confere por meio da imposição das mãos. Então ele fala de alguns bispos que se afastaram da vida eclesial, mas que tinham recebido a ordenação e o poder da ordem por causa da imposição das mãos feita pelos bispos que o consagraram episcopo, ou que os consagraram episcopos. Também os sacramentários, essas obras que começam a aparecer reunindo os ritos dos sacramentos. Também os sacramentários, né? Eles são livros nos quais, até a época de Carlos Magno e além, o bispo ou o sacerdote encontra reunidas, juntas, as orações da missa e das outras ações litúrgicas. Eu estou citando aqui Matias Auger, seu livro Liturgia. Então a gente pode citar o sacramentário leoniano, o gelasiano, o gregoriano. São obras ali que vão do século V ao século VII. Todas elas apresentam a imposição das mãos e a oração consecratória como os elementos essenciais do rito de ordenação. Então está muito bem atestado isso. Elementos essenciais do rito de ordenação: imposição das mãos, oração consecratória. Ok? Vamos falar um pouquinho mais. Estamos ali por volta do século VII. O que a gente pode dizer um pouco mais sobre o rito de ordenação? A Igreja, durante os seus 2000 anos, enriqueceu o núcleo sacramental do conferimento da ordem com alguns ritos. Ela foi enriquecendo o rito, não só a imposição de mãos e oração, mas foi fazendo isso dentro da celebração eucarística, foi acrescentando o rito de apresentação do candidato, a eleição do candidato, quando o bispo aceita publicamente ordenar o candidato, a interrogação do candidato para saber se ele está disposto a viver o ministério como convém. Tais ritos atestam que a escolha do candidato se fez em conformidade com os costumes da Igreja e preparam o ato solene da consagração. Então, o nosso rito atual de ordenação, esses 3 momentos estão presentes: a apresentação do candidato, a eleição do candidato e também a interrogação do candidato. Outros elementos foram introduzidos para nutrir a fé dos fiéis e simbolizar visivelmente o dom sobrenatural que é conferido ao ordenando. Enquanto eu estava lendo um trecho do Catecismo da Igreja Católica, número 1574. Vou continuar a ler um outro trecho do mesmo número do Catecismo, 1574. Então, se acrescentam também ao longo do tempo os seguintes ritos: a entrega do livro dos Evangelhos, do anel, da mitra e do báculo ao bispo, em sinal da sua missão apostólica de anunciar a palavra de Deus, da sua fidelidade à Igreja, esposa de Cristo, do seu munus de pastor do rebanho do Senhor. Ou seja, o livro dos Evangelhos, o anel, a mitra e o báculo. O livro dos Evangelhos é sinal do quê? Da missão apostólica, ele tem que levar o Evangelho a todos os homens. O anel é o sinal do casamento dele com a igreja local, então é sinal da fidelidade dele à igreja, esposa de Cristo. E o báculo e a mitra são sinais do seu munus de pastor, do seu munus de bom pastor. Para o presbítero, são entregues a patena e o cálice. A patena e o cálice simbolizam o quê? Simbolizam essencialmente que ele deve ser o homem da Eucaristia, oferecer o pão e o vinho, que se transformarão no corpo e no sangue de Cristo.
Mas significa também que ele deve se oferecer totalmente a Cristo, seguindo o exemplo do próprio Cristo, deve oferecer como Cristo na cruz todo o seu corpo, todo o seu sangue, tudo o que ele é, tudo o que ele tem. O diácono recebe o livro dos evangelhos, pois acaba de receber a missão de anunciar o evangelho de Cristo. Então vejam, ao bispo se conferem, se entregam 4 sinais: o livro dos evangelhos, o anel, o báculo e a mitra. Ao padre, o cálice e a patena, e ao diácono, o evangeliário. Então, isso foi tudo sendo incorporado ao rito. Não, mesmo não sendo o elemento essencial do rito, é um elemento importante que deixa entrever, que revela o que está acontecendo, o mistério invisível que está acontecendo. Tem um significado profundo. No Ocidente, alguns ritos não essenciais, como por exemplo a entrega dos instrumentos, esses instrumentos que a gente acabou de citar, tornaram-se aos olhos de muitas pessoas ingredientes essenciais para a validade do sacramento. Era tão importante, tão bonito esse momento, tão marcado por atenção, por sacralidade, que muitos começaram a pensar que se não se entregasse o evangelho ao diácono, o cálice, a patena ao presbítero, o evangelho, o evangeliário, o anel, o báculo e a mitra ao bispo, a ordenação não seria válida. Na Idade Média, por exemplo, alguns destes ritos não essenciais pareciam ser mais importantes do que outros elementos do núcleo substancial do sacramento da ordem. Eles pareciam mais importantes do que, por exemplo, a imposição das mãos, silenciosa, ou que a oração consecratória, especialmente num tempo em que muitos não conseguiam ouvir, não tinha microfone, não tinha sistema de som, o que o bispo dizia. Ficava um pouco mergulhado tudo no silêncio da distância. No século VIII, a liturgia galicana introduziu a unção com óleo nas ordenações de bispos. Então começou a se chamar consagração dos bispos, porque se ungia a cabeça do bispo, né? Como um sinal da plena participação do bispo à capitalidade de Cristo. Cristo cabeça, por isso o bispo representa Cristo cabeça, então ele era todo ungido, né? Para que ele pudesse ser sinal do Cristo cabeça no meio dos homens. Já os presbíteros eram ungidos, tinham as suas mãos ungidas. Então são atos que ainda acontecem no nosso rito latino. Ele recebia as mãos ungidas, depois essa mão era enfaixada, representando que ele morreu para si mesmo. Depois ela era retirada, né? Como sinal da ressurreição, para que ela vivesse de novo para fazer a obra de Deus, Opus Dei, né? Obra de Deus, dedicar-se à obra de Deus. E o óleo, então, ele representava, tanto na ordenação, na consagração do bispo, como na ordenação presbiteral, ele era um sinal visível da graça da consagração. Esse costume que nasceu na Gália se espalhou, chegou a Roma e se tornou um costume latino. Mas nos primeiros séculos não acontecia isso. Na Gália começa no século VIII, depois chega em Roma. Então vejam que por séculos não acontecia a ordenação, não precisava do sagrado óleo, do óleo do crisma. O Concílio de Trento confirmou a prática da unção com óleo, deve fazer parte do rito, mas não a declarou uma parte substancial do rito.
do sinal sacramental. Ou seja, se não houver, o rito é válido. Agora, se não se fizer propositalmente, o rito é válido, mas ilícito. Na Idade Média, essa entrega dos instrumentos, desses sinais, também chamada em latim traditio instrumentorum, será considerada, como nós dissemos, por alguns, como uma parte essencial do rito. No ato da ordenação, entregava-se, como nós já dissemos, o evangeliário ao diácono, a patena e o cálice, a patena com hóstias e o cálice também com o vinho e a água ao presbítero. E aos bispos, o anel, a mitra, o báculo e também o evangeliário. Então a traditio instrumentorum se tornou uma praxis litúrgica tão comum que o decreto Pro Armeniis cita os instrumentos que são dados aos diáconos e sacerdotes por ocasião de suas ordenações. Se nós tomarmos o decreto que nós citamos agora, o decreto Pro Armeniis, que foi promulgado durante o Concílio de Florença, 1439, ali naquela faixa de tempo, nós vamos ver que ali se fala dos sacramentos, né? O contexto é esse, vai se explicando cada um dos sacramentos, e na hora de falar do sacramento da ordem, surpreende o fato de que se apresente o sacramento e depois se diga que a matéria do sacramento é a entrega dos instrumentos. Ou seja, o presbítero recebe o cálice com vinho e a patena com pão, e o diácono o livro dos evangelhos. Depois ainda se fala do subdiácono, que recebe o cálice vazio com a patena vazia. Então temos dois problemas aqui, né? O decreto é em vista da comunhão com os armenos. E aqui se fala, não se fala do episcopo, porque existe o problema que a gente já abordou. Não era clara a sacramentalidade do episcopado. Essa doutrina, ela encontra a sua palavra final no Concílio Vaticano II, como nós já explicamos. Se fala do presbiterato, do diaconato, ok, mas se inclui o subdiaconato como se ele fosse um grau da ordem, o que não é o caso. Então, se fala da matéria que é transmitido, inclusive se fala dos outros graus depois do sacerdócio, as ordens menores, e logo depois se fala da forma. E se fala das orações. Recebe o poder de oferecer o sacrifício na igreja pelos vivos e pelos mortos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para as outras ordens, se usará a forma que está presente no Pontifical Romano. Se afirma que o ministro ordinário deste sacramento é o bispo, e o efeito é o aumento da graça, porque o ordenado seja um digno ministro, aquele que vai ser ordenado se torne um digno ministro de Cristo. Então, aqui nós temos uma definição de sacramento da ordem muito pobre nesse diálogo com os armenos, onde parece que a matéria é a entrega dos instrumentos. A fórmula são as palavras que as palavras que acompanham essa entrega dos instrumentos, onde não se distingue muito bem o diácono e o presbítero dos outros graus, das outras ordens, as ordens menores, certo? E aonde os efeitos do sacramento são apresentados
de modo limitado, não se fala do caráter indelével. Se fala apenas do aumento da graça. Então aqui realmente é uma formulação muito pobre, essa que é feita com o escopo da unidade, da união com os armenos, que acabou não acontecendo como se esperava. O fato é que, apesar de ter crescido a estima pela Traditio Instrumentorum, a tal ponto de, em alguns casos, haver um pouco de confusão se ela fazia ou não fazia parte da substância do sacramento, né? Nunca se abandonou ou se negou o ato da imposição das mãos. A imposição das mãos sempre esteve presente, sempre foi cultivada como elemento fundamental do rito. É verdade que na Idade Média a discussão gira em torno do valor da Traditio Instrumentorum. É para a validade, é para a liceidade. Se não fizer, não é válido. Se não fizer, é válido, mas não é lícito. Mas a imposição das mãos sempre fez parte do rito de ordenação. Mesmo que alguns teólogos, para colocar em relevo a importância da Traditio Instrumentorum, tenham, de certa forma, diminuído a importância da impositio manum. Na Igreja Católica, ao menos, nós não temos notícias de rito de ordenação sem a imposição das mãos. A Igreja Latina sempre considerou válidas as ordenações orientais, que aconteciam também em Roma, sem a Traditio Instrumentorum. Ou seja, a Igreja Católica sempre considerou válidas as ordenações orientais que não contêm a Traditio, a entrega dos instrumentos, mas que possui a imposição das mãos. Isso é um sinal de que a imposição das mãos é muito mais importante, é elemento que faz parte da substância do sacramento. Segundo Philippe Goerret, professor de teologia sistemática na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, também na teologia ocidental encontram-se muitos testemunhos de ordenação válidas com a presença da impositio manum e sem a presença da Traditio Instrumentorum. Certo? Então aconteceram várias ordenações onde não houve a entrega dos instrumentos com as palavras respectivas dessa entrega. Os desenvolvimentos rituais do século X em diante encontram-se cristalizados no final do século XIII, no Pontifical de Guilherme Durand. Uma obra importante que, de certa forma, ajuda a contar a história do rito. As orações se multiplicam, vão se multiplicando a partir do século X, vão se colocando várias orações, e aumentam os ritos complementares. Cada pequeno rito vai sendo preenchido de significado, vai sendo acompanhado de orações, para que tudo seja esplendoroso, seja belo, diga toda a magnitude do que está acontecendo. O Pontifical de Guilherme Durand, segundo Mathias Auger, grande teólogo, grande liturgista, a principal fonte será a principal fonte daquele que será o Pontifical Romano, que chegou até o Concílio Vaticano II. Então, esse Pontifical de Guilherme de Durand vai ser a base do Pontifical Romano, que vai acompanhar a história da liturgia até as vésperas do Concílio Vaticano II. O que o Concílio Vaticano II, já que estamos falando dele, diz sobre o rito de ordenação?
Vamos ver. Sacrosanctum Concilium ensina a Sacrosanctum Concilium quer que o rito de ordenações seja revisto no tocante às cerimônias e aos textos. Então, não se diz muitas coisas objetivas, se diz apenas que se faça uma revisão do rito, no que concerne a cerimônia e os textos. A única indicação ritual concreta que o documento acrescenta, segundo Mathias Auger, é que na consagração episcopal, todos os bispos presentes podem impor as mãos sobre os ordenandos, os novos bispos. É a única orientação concreta que se dá. O novo rito, promulgado pelo Papa Paulo VI, De Ordinatione Diaconi, Presbiteri et Episcopi, que é acompanhado da Constituição Apostólica Pontificalis Romani, de 1968, vai estabelecer como é que o rito deve ser celebrado. Uma segunda edição típica é publicada 21 anos depois. Então nós temos uma segunda edição típica do rito de ordenação, publicada, promulgada em 89, com o título de Ordinatione Episcopi Presbyterorum et Diaconorum. A novidade de maior destaque desta última edição é o acréscimo dos Prenotanda. O que são as Prenotanda? Também conhecida como Institutio Generalis. São as premissas gerais. O termo ainda é utilizado no ritual romano, no pontifical romano, no qual, antes do rito propriamente dito, se fala de como o rito vai acontecer, como se fosse uma introdução, como o rito acontece, o que é necessário para o rito, e se explica o significado dos ritos, seja do ponto de vista litúrgico, quanto do ponto de vista pastoral também. Como do ponto de vista pastoral também. Então ele acaba sendo uma espécie de chave de leitura para o rito, uma introdução para o rito, uma explicação litúrgico-pastoral para o rito, para cada parte do rito. Então é muito útil. Então essa é a grande novidade que aparece lá em 89, o acréscimo dos Prenotanda. Outras inovações, a gente pode dizer, são poucas, as inovações, as novidades do último rito de ordenação de bispos, presbíteros e diáconos. Mas a gente pode falar de algumas orações que foram reformuladas, retocadas, integradas, alguns textos que foram enriquecidos, mas nada assim de excepcional, de muito grande, tá bom? Então a gente tentou apresentar aqui, eu sei, com muitos limites, dentro de um contexto de bacharelado, um pouquinho dessa história fascinante, que é uma história muito mais bonita, muito mais rica, e que eu incentivo, se você puder, tente aprofundar em outra esfera, Nós não podemos aqui fazer todo esse aprofundamento, gastar tantas horas para falar de cada época, de cada rito, de cada introdução, de cada ponto que foi sendo enriquecido, acrescido, retirado do rito de ordenação. É fascinante o assunto, mas não temos o tempo para isso agora. Chegamos ao terceiro ponto do nosso capítulo,
Vamos falar diretamente agora sobre a matéria-forma e no quarto ponto sobre o ministro. Lembrando que sobre o sujeito falaremos no capítulo 9. A questão sobre a matéria necessária para a validade do sacramento da ordem foi oficialmente resolvida. Lembrem-se que o decreto Pro Armenis diz que a matéria é a entrega dos instrumentos e que a forma do sacramento são as palavras que acompanham a entrega dos instrumentos. Veja o problema que a gente tem aqui. Mas realmente nós temos uma definição magisterial em matéria com o Papa Pio XII, em 1947, com o documento Sacramentum Ordinis. Constituição Sacramentum Ordinis. Você encontra isso lá no Denzinger, do número 3.857 a 3.861. Neste documento, o Papa ensina que a entrega dos instrumentos, abra os ouvidos, preste atenção, não é necessária para a substância e a validade do sacramento da ordem. Denzinger 3.859. O mesmo documento também declara que a matéria do sacramento da ordem, qual é? É a imposição das mãos. E se afirma a imposição das mãos sobre a cabeça do ordenando. E a forma são as palavras da oração consecratória que correspondem ao grau da ordem que se está conferindo. Então a matéria você encontra em Denzinger 3.861 e a forma Denzinger 3.860. Para entender então qual é o valor da Traditio Instrumentorum, podemos recorrer ao pensamento de Hugo de São Vítor, esse autor fundamental da escola de São Vítor do século XII, em Paris. Este teólogo, depois de ter defendido que a imposição das mãos é a parte essencial do rito de ordenação, afirma que os ordenandos recebem das mãos do bispo o cálice com o vinho e a patena com as partículas, para que tomem consciência. A entrega dos instrumentos é para que o ordenando tenha consciência do que ele acabou de receber, do que ele já recebeu. E ao mesmo tempo, o símbolo diz para a Assembleia o que aquele ordenando recebeu de Deus. Então é um símbolo que diz o que foi dado ao ordenando. Representa o dom que foi dado ao ordenando. E ele afirma, né? Ele afirma também que essa realidade não é parte da substância do sacramento, mas é apenas para manifestar para a consciência do ordenando e para a Assembleia o dom que Deus concedeu por meio da igreja àquele novo ministro. Pedro Lombardo foi aluno da escola, né, de São Vítor. E por isso a sua obra, os seus livros das sentenças, foram influenciados por essa escola de Hugo de Ricardo de São Vítor. E Pedro Lombardo vai influenciar por sua vez quem? Boaventura, Tomás e etc. Então Pedro Lombardo tem a mesma posição de Hugo, como um discípulo nesse caso, e o Papa Inocêncio III vai expressar a mesma opinião também numa intervenção magisterial. Paulo VI, na Constituição Pontificalis Romani, afirma que a impositio manum, única matéria do sacramento, deve ser realizada em silêncio. Então, Paulo VI, na Pontificalis Romani, afirma que a imposição das mãos
é a única matéria do sacramento, ela deve ser feita em silêncio sobre a cabeça do ordenando. Impor as mãos aonde? Então, esse aonde é importante. Impor as mãos aonde? No pé do ordenando? Na barriga do ordenando? Na mãe do ordenando? Então, impor as mãos na cabeça do ordenando. Então, esse detalhe é importante. Normalmente, quando eu falo da matéria do sacramento, eu digo imposição das mãos sobre a cabeça do ordenando. O documento determina também a parte essencial da forma. A forma é toda a oração consecratória, que é longa. Mas se você pegar o rito, você vai ver que no meio da forma da grande oração consecratória tem uma parte destacada com letras maiores, maiúsculas, e muitas vezes o bispo que sabe cantar, ele canta a oração consecratória com uma melodia e canta a epíclese, porque a parte mais importante é a epíclese, com uma melodia ou num tom diferente ou com uma melodia ainda mais clara, para mostrar a diferença. Outros rezam a oração consecratória e cantam a epíclese. Outros rezam e, vamos dizer, falam mais fortemente as palavras da epíclese. Certo? Então, o documento determina também a parte essencial da forma, que é da oração consecratória para cada um dos graus da ordem. Que são as partes epicléticas. Então, já que a gente está falando de parte epiclética, vamos falar um pouquinho da estrutura da oração de ordenação. Então, a gente pode dizer que a oração consecratória, ela tem 4 partes. Quais são as 4 partes dessa oração? Então, nós temos o prólogo, nós temos a anamnese, ou anamneses, no plural, nós temos depois a epíclese e finalmente as intercessões. Então, o prólogo é uma introdução da oração, normalmente de caráter laudatório. Se louva a Deus, se agradece a Deus por tudo. Deus que é a fonte de todo amor, de toda misericórdia, de toda autoridade na igreja, por exemplo. Então, na oração consecratória dos 3 graus da ordem, diaconato, presbiterato e episcopado, nós temos essa estrutura: prólogo, anamneses, epíclese e intercessões. A parte mais importante da oração é a epíclese, que é quando se invoca a terceira parte, quando se invoca o Espírito Santo para que ele venha e realize justamente o que só ele pode fazer: imprima o caráter e conceda a graça sacramental, realize o sacramento. Certo? Então, nós vamos aprofundar agora principalmente as anamneses e a oração epiclética. Por quê? Porque as anamneses, nós vamos encontrar nas anamneses uma espécie de teologia do sacramento da ordem sob forma de oração. Lex orandi, lex credendi. Então, sob forma de oração, nós temos o que a igreja entende pelo sacramento da ordem, no grau do diaconato, no grau do presbiterato, no grau do episcopado. Depois vamos mostrar a oração consecratória de cada um dos graus da ordem e vamos falar brevemente das intercessões, tá bom? Primeiro vamos tratar do diaconato. Então, depois do prólogo, que invoca Deus Pai nos seus atributos salvíficos em relação ao ministério e que desenvolve uma doutrina sobre a igreja como corpo de Cristo e templo vivo de Deus,
são apresentadas duas anamneses. Se faz memória de duas realidades da Bíblia, vamos dizer, da história da salvação. Uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento. Qual é a anamnese do Antigo Testamento? Veja a importância dessa ideia. Então, na primeira anamnese, a veterotestamentária, recorda-se a instituição e as funções dos levitas. Vejam, aquilo que já Clemente Romano faz na sua carta aos Coríntios, comparando os levitas e o diaconato como uma espécie de prefiguração, nós encontramos aqui no rito. A igreja faz memória dos levitas para dizer, olha, lá Deus já estava preparando o diaconato, através dos levitas. Os levitas que receberam uma bênção especial de Deus para se dedicar ao culto divino. E aqui se invoca Números 18, 2, Josué 13, 14 e 33. Os levitas que auxiliavam os sacerdotes no culto do templo, Números 3, 6 a 9. Na hierarquia do templo, como nós sabemos, havia uma tripartição de funções. A função mais baixa era dos levitas, depois dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. E no Novo Testamento, nós já dizemos isso desde o primeiro capítulo do nosso curso, nós encontramos uma correspondência a esses três níveis, esses três graus, essa tripartição ministerial, nos diáconos, nos presbíteros e na figura dos bispos. Então, na anamnese veterotestamentária, recordando a figura dos levitas, é bem claro que a ênfase é na diaconia litúrgica. Não é tanto na diaconia caritativa, mas é na diaconia litúrgica. Já na segunda anamnese, que é neotestamentária, vejam, contra a posição dos biblistas que chorem, muitos negam o que nós dizemos, o que a tradição da igreja, como a tradição da igreja lê, Atos 6, de 1 a 6. Mas é claro que ali está, vamos dizer, o paradigma do diaconato, o paradigma da ordenação diaconal. E a tradição da igreja reconhece isso e coloca isso no centro da liturgia da ordenação diaconal, na anamnese segunda, aquela que precede a oração epiclética, a epíclese. Se recorda, então, Atos 6, de 1 a 6. E apesar de não aparecer o termo diácono, existe a ideia e o termo diaconia, o serviço. Eles foram escolhidos para serem o quê? Colaboradores dos apóstolos. Sublinha-se, evidentemente, nesse texto a diaconia da caridade, porque é o contexto no qual surge a necessidade do diaconato. Então, são essas as duas anamneses. Terceira parte da oração, epíclese. Na epíclese, o ordenante pede ao Senhor para que o Espírito Santo infunda os candidatos os 7 dons da sua graça, para que desempenhem fielmente a obra do ministério. Ele precisa de toda a graça do Espírito para serem fiéis ministros. O texto diz: enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que o fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. Depois seguem as intercessões, pelas quais se pede para que os novos diáconos tenham as virtudes necessárias para bem viver o seu novo ministério, a imagem de Jesus Cristo,
que não veio para ser servido, mas veio para servir. Agora vamos falar um pouquinho da oração consecratória para o presbiterato. Então nós temos o prólogo, sempre, anamneses, epíclese e intercessões. Essa estrutura é parecida com a estrutura da oração eucarística. Vamos lá, depois do prólogo, a oração lembra a instituição do sacerdócio por meio de 3 anamneses. Enquanto no diaconato temos 2, o levirato e os 7 diáconos ordenados lá em Atos 6, de 1 a 6, agora nós temos 3 anamneses. 2 do Antigo Testamento, veja a importância do Antigo Testamento, e uma do Novo Testamento. Na primeira anamnese se recorda a eleição dos 70 homens sábios e prudentes, os anciãos que vão ajudar Moisés a governar o povo de Israel. Estamos lá no capítulo 11 do livro dos Números. Então os 70 auxiliam Moisés no governo do povo. 70 são a imagem aqui, a prefiguração dos colaboradores do chefe. O chefe é o bispo, a cabeça da igreja local. Os presbíteros são seus colaboradores. Segunda anamnese, ainda veterotestamentária, é a instituição do sacerdócio de Arão e de seus filhos. Enquanto a primeira anamnese coloca em relevo o aspecto de governo e de colaboração ao serviço de Moisés e assim do bispo, que é o chefe do povo, na segunda anamnese se fala do sacerdócio propriamente dito. O presbítero é um sacerdote. A segunda anamnese diz isso contra todos os que levantam a sua voz erroneamente contra essa doutrina católica. Trento afirma isso, não esqueçam. A segunda anamnese refere-se à instituição do sacerdócio de Arão e de seus filhos, como a gente encontra lá em Êxodo 29 e Levítico 9, para mostrar que já existiu um sacerdócio no Antigo, que é preparação do sacerdócio do Novo Testamento, e o presbítero é parte desse sacerdócio do Novo Testamento. Terceira anamnese, agora neotestamentária, recorda-se a missão dos 12 apóstolos, sempre no Evangelho de Lucas, e dos 72 discípulos, logo depois do envio dos 12, que representam o colégio, que são o colégio dos apóstolos, que é o paradigma, né, a origem do colégio dos sucessores dos apóstolos, ou colégio dos bispos. Nós temos os 72 que continuam a missão dos 12, que vão ajudar os 12 a viver a sua missão. Esses 72 mostra nessa anamnese que Cristo quis oferecer colaboradores aos sucessores dos apóstolos. Cristo quis oferecer colaboradores aos bispos, aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos. Enquanto os bispos são sucessores dos apóstolos, os presbíteros são, de certa forma, os sucessores dos 72, os sucessores dos colaboradores dos apóstolos. É como se fosse, né, uma analogia. Afirma-se aqui a tríplice missão do presbítero. Triamúnera: governar, o governo, o culto e a evangelização, o anúncio do evangelho, o ensinar. 3 anamneses.
2 do antigo, uma do novo. Os 70 anciãos que ajudam Moisés. A vocação sacerdotal de Arão e de seus filhos. E os 72 discípulos que são colaboradores dos 12 apóstolos. A epíclese. A epíclese invoca o Espírito Santo, o terceiro momento da oração, para que o candidato seja fiel ao segundo grau da ordem recebido. Vamos ler a epíclese. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero. Renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenha, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal. Segundo grau da ordem sacerdotal. É sacerdote, não é? Claro. Claro que é. Que de vós precede do próprio Senhor. E sua vida seja exemplo para todos, uma vida exemplar, testemunho do Evangelho. Que belo. E nas intercessões, se pede que o novo presbítero mantenha-se sempre em comunhão de fé e de obras com a ordem episcopal. Comunhão com a ordem episcopal. Por quê? Porque ele é colaborador da ordem episcopal. Então é mais do que clara a mensagem, é mais do que claro o entendimento teológico. Que maravilha! Já estamos na oração agora de ordenação episcopal. Então, sempre depois do prólogo, nós temos as anamneses. Nesse caso agora, nós temos uma grande anamnese, muito bonita, por sinal. Nessa anamnese se expõe a história da salvação. Referindo-se ao Antigo Testamento, se recorda que Deus elegeu chefes e sacerdotes para o seu povo. Chefes e sacerdotes, a ideia do munus de governo e do munus sacerdotal, santificador. Então o bispo, ele é tanto chefe, governo, quanto santificador, sacerdote. Os primeiros com função de governo, os sacerdotes com a função cultual. Então o bispo, de certa forma, encarna essas duas realidades. O Antigo Testamento profetizava a realidade dos sacerdotes do Novo Testamento. Depois, se fala justamente de Cristo e dos apóstolos. E esse tema dos apóstolos volta na epíclese. Na epíclese pede-se ao Pai que envie sobre o candidato o Espírito que rege e guia. Enfatiza-se aqui, rege e guia, a ideia do governo, do pastoreio, do governo. Esse Espírito para que ele possa governar, pastorear o povo de Deus. O Espírito que foi dado a Cristo e que este transmitiu aos apóstolos, que nas diversas partes da terra fundaram a igreja como santuários para a glória e o louvor do nome de Deus. Então os bispos são apresentados como esses sucessores dos apóstolos na oração consecratória. Vejamos o texto da epíclese. Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito soberano, que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda parte, como o vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Então os bispos são apresentados como estes que continuam a missão dos apóstolos, que por sua vez continuam a missão do Cristo, graças ao mesmo Espírito. A intercessão, sob forma de pedido, expõe um pequeno tratado sobre as funções eclesiais dos bispos.
Funções que são fundamentais, fundamentalmente duas, perdão. As mesmas previamente anunciadas na anamnese: governo e santificação. Fica um pouquinho menos clara a ideia do anúncio do evangelho, mas é claro que se governa e se santifica também por meio do anúncio do evangelho, né? Por meio do ensino. A ordem dos bispos se situa no coração da igreja. Ela constrói a igreja em virtude do Espírito Santo. É sinal de mediação sacerdotal de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Então, depois de termos visto um pouquinho assim a estrutura das 3 orações consecratórias do diaconato, do presbiterato e do episcopado, sempre orações que estão divididas em 4 partes: prólogo, anamneses, depois a epíclise, a parte mais importante, e finalmente as intercessões. Nós vamos falar agora do ministro do sacramento e vamos concluir a nossa aula. O ministro, do ponto de vista da teologia sacramentária, é aquele que tem o poder de administrar o sacramento. E esse ministro, nesse caso, é o bispo. Só o bispo, que tem o grau máximo da ordem, pode conferir os graus intermediários da ordem, os graus inferiores da ordem. Da mesma forma como só o bispo pode conferir a plenitude do sacramento da ordem a um ordenando. Então, quem é que pode administrar esse sacramento? Quem é o ministro deste sacramento? É o bispo validamente ordenado, que está em comunhão com o Papa e com o episcopado, com o colégio dos apóstolos. Esta doutrina está claramente apresentada no Concílio de Florença, lá no número 1326, um texto que a gente leu, apesar do embaraço com outros elementos que ali se encontram, e no Concílio de Trento, especialmente lá no número 1777, do Denzinger. No número 1777 do Denzinger, nós estamos nos cânones sobre o sacramento da ordem. No cânon número 7, se afirma, que os bispos são superiores aos sacerdotes e que eles têm o poder de confirmar e de ordenar. E que quem disser algo contra isso, quem se opor a isso, está excomungado, sia anátema. Anátema est. Ou perdão, anátema sit. Seja. Bom, parece claro. No Novo Testamento, nós recordamos apenas os apóstolos e os seus colaboradores mais próximos impõem as mãos com a intenção de ordenar novos pastores para a igreja. É o que a gente vê em Atos 6:6, Atos 14:23, 2 Timóteo 1:6, 1 Timóteo 5:22, Tito 1:5-9. Cabia aos apóstolos e aos seus mais estreitos colaboradores, que no fundo já eram aquela geração dos primeiros bispos que estão já recebendo o bastão da mão dos apóstolos. Em Atos 13, de 1-3, por exemplo, nós temos um grupo de profetas e doutores, a gente leu esse texto, que impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé, mas ali não é uma ordenação, atenção. Paulo já tinha sido consagrado por Deus, enquanto Barnabé tinha sido enviado pelos apóstolos, como a gente lê lá em Atos 11:22. 1 Timóteo 4,14 fala sobre uma graça recebida por Timóteo, por meio da imposição de mãos dos presbíteros. Esse gesto não parece pertencer à essência do sinal sacramental.
mas indica como testemunha a tradição apostólica o acolhimento no interior do Ordo Presbyterorum. Então poderia ser aqui a primeira manifestação de que todos os presbíteros impõem as mãos sobre o neopresbítero. Porém, eu aqui ouso, acrescentar que na época em que se escreve a primeira carta a São Timóteo, ainda não estava clara essa diferença, 100% clara a diferença em todas as comunidades de presbíteros e episcopos. E às vezes o termo presbítero no plural podia ser usado para falar da liderança. E essa liderança podia ser o equivalente a episcopos também. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa análise dos textos bíblicos. O fato é que, ao longo da história da liturgia, da história da teologia litúrgica, nós podemos dizer que é muito claro que só os bispos podem ordenar. Na tradição apostólica, são descritos os ritos de ordenação episcopal, presbiteral e diaconal, e em todos eles só os bispos ordenam. Na ordenação episcopal, somente os bispos presentes impõem as mãos sobre os ordenandos. O presbitério assiste em silêncio. Os presbíteros não impõem as mãos. Na ordenação presbiteral, o bispo impõe as mãos sobre o ordenando e reza a epíclese. O presbitério impõe as mãos no sentido de acolhimento, mas não profere a oração. Ou seja, o ministro que impõe as mãos e reza é só o bispo, na ordenação presbiteral, segundo a tradição apostólica. No rito de ordenação diaconal, da mesma forma, só o bispo impõe as mãos e reza a epíclese sobre o ordenando. Ninguém mais impõe as mãos, nem presbíteros nem diáconos. Textos magisteriais recentes confirmam que só os bispos podem ser válidos ministros do sacramento da ordem. Podemos ler isso em Lumen Gentium número 21. Pertence aos bispos assumir novos eleitos no corpo episcopal por meio do sacramento da ordem. Cânon 1012 do Código de Direito Canônico. Ministro da Sagrada Ordenação é o bispo consagrado. O bispo eleito não pode ordenar ninguém. O bispo foi eleito, mas não foi consagrado. Ainda não. Digamos que elegessem o reitor do seminário, bispo. Mas ele não pode ainda ordenar ninguém, porque ele não foi sagrado bispo. Isso é evidente, eu imagino, para todos. Catecismo da Igreja Católica, número 1576. Uma vez que o sacramento da ordem é um sacramento do ministério apostólico, veja a relação, apóstolos, ministros ordenados, pertence aos bispos enquanto sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Eles insistem, validamente ordenados, bispos validamente ordenados. E a gente conclui esse capítulo recordando as condições para administrar licitamente o sacramento da ordem. Então, para que a ordenação? Uma coisa é a ordenação válida. Lefebvre e Dom Castro Maier ordenaram 4 bispos contra o querer do Papa João Paulo II. O famoso caso que fez com que eles incorressem em excomunhão, lato sensu. E a situação não foi fácil. Então, foi válida a ordenação, foi válida, mas não foi lícita, e por isso eles recaíram na pena de excomunhão. Eles caíram na pena, ficaram sob o efeito da excomunhão automática. Então, para a sagração episcopal, o bispo deve ter conhecimento do mandato ou nomeação do Romano Pontífice.
Isso a gente conta no Código de Direito Canônico, Cânon 1013. Ou seja, um bispo não pode ordenar um outro bispo sem a permissão do Papa, sem o mandato do Papa. Pode até que tenha acontecido algum problema, ele não recebeu o documento do Papa. Ele tem que estar seguro de que o Papa nomeou e que o Papa mandou que a ordenação acontecesse. Certo? Por isso é que se lê no início das celebrações de ordenação episcopal a nomeação papal, para que fique claro para todos que aquele gesto que vai ser feito não apenas é válido, mas é lícito, porque é feito em obediência à voz do Papa, em comunhão com o Papa. Para ser lícito também, o bispo que vai ordenar um outro bispo, ele tem que associar ao seu ato de ordenação 2 outros bispos, no mínimo 2 outros bispos, que também são sagrantes. Código de Direito Canônico número 1014. Esta prática já se encontra no cânon 4º do Concílio de Nicéia do ano de 325 e foi retomada oficialmente pela Constituição Episcopalis Consecrationis de 1944 do Papa Pio XII. Outros elementos. Para a ordenação de presbíteros e diáconos, o ministro é o próprio bispo. Vai ser o ordinário dele, onde ele vai ser encardinado. Ou, caso eles sejam religiosos, por exemplo, qualquer outro bispo provido da legítima autorização. A legítima autorização é dada no caso, pelo superior maior do religioso. Que é o ordinário próprio do padre religioso. O superior maior pode ser, em alguns casos, o superior geral ou o provincial. Depende dos estatutos de cada congregação religiosa. Atenção, para ser lícita também, o ministro deve estar em estado de graça. Deve se confessar antes da ordenação. E o bispo ordenante deve certificar-se da idoneidade do candidato de acordo com as normas do direito. Não só o sujeito deve estar em estado de graça, quem vai receber, mas o ministro também. E ele deve, vamos dizer, certificar-se da idoneidade dos candidatos. Por isso que no rito de ordenação, normalmente se pergunta ao reitor ou ao vigário geral, um representante, que foi encarregado de investigar se há a idoneidade necessária, segundo o direito, para a ordenação diaconal ou presbiteral. E isso deve ser dito publicamente diante de todos, que foi investigada a idoneidade e que ele foi reconhecido como idôneo para a ordenação. Isso a gente encontra nos cânons 1050 a 1052 do Código de Direito Canônico, mas você pode ler também o cânon 1015 do mesmo código. Então o bispo que ordena o diácono e o padre normalmente é o bispo encardinante. É o bispo que está à frente daquela diocese, ou prelazia, aonde o ordenando vai se encardinar. Ou já está encardinado, se ele já é diácono, ele vai se ordenar presbítero, por exemplo. Então normalmente é assim. Um jovem seminarista de Belém pode se ordenar em Roma? Pode. No caso, um bispo de Roma, o Papa ou o vigário geral para a diocese de Roma pode ordená-lo com a permissão do bispo de Belém, do arcebispo de Belém. Então ele tem que ter a carta, né? A carta, digamos, que autoriza aquela ordenação. E na hora da pergunta sobre obediência, tem esse detalhe: prometes obediência ao teu bispo e aos seus sucessores, ou seja, a obediência
já que ele vai se encardinar lá em Belém, é ao arcebispo de Belém e aos seus sucessores, aos sucessores do arcebispo de Belém, certo? É isso. Espero que vocês possam aprofundar o estudo do Sacramento da Ordem com boas leituras. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.